Hoje sobre leitura. Eu falei sobre isso aqui. Hoje de manhã eu fui fazer um agradecimento numa escola. Eu passei em 10 salas e aí eu tinha que falar mais ou menos a mesma coisa. Só que comecei a acontecer assim, a gente não lembrava o que tinha falado na outra sala, sabe? Ainda bem que tinha uma pessoa que estava junto e falou: não, você não falou disso ainda não aqui, pode falar. Então a gente pegava e repetia. Então, com a palestra espírita também acontece isso. Eu faço palestra praticamente todos os dias e às vezes a gente erra e fala duas vezes a mesma coisa no mesmo lugar, mas as pessoas têm bastante caridade, elas entendem, falam: ai, coitadinho, deixa ele falar, né? Ele precisa desse trabalho, né? Ele precisa disso, né? Aí vocês escutam, né? As pessoas escutam por caridade. Bom, o programa é de 5 minutos e eu estou um pouquinho querendo falar isso para vocês porque a gente precisa voltar a se aproximar um pouquinho da literatura espírita. Algumas pessoas às vezes vêm na casa espírita cheias de dúvidas sobre questões de todas as naturezas e algumas, a maioria delas, já estão respondidas, já estão lá no livro dos Espíritos, mas para isso a gente precisa ter contato com ele. E aí as pessoas falam: ah, mas aquele livro grande, cansativo, difícil de ler. Mas a gente tem algumas sugestões para a gente tentar criar um hábito, né? Nós precisamos de 66 dias para criar um hábito definitivo. 66. 20 dias a gente está quase com ele pronto, mas precisamos de 66 para ele ficar consolidado. Algumas pessoas têm a ideia dos 5 minutos, outras pessoas têm a ideia das 5 páginas. As 5 páginas, na verdade, vai dar um pouquinho mais de 10 minutos, normalmente. Uma página frente e verso, na maioria das vezes, são 2 minutos e pouco, 2 minutos, se não acelerar muito, né? Então, se a gente conseguir ler 5 páginas por dia, ininterruptamente, de segunda a segunda, em 60 dias a gente lê um livro de 300 páginas. Mas isso pode ser difícil. Não tem problema, é assim. A primeira leitura vai ser difícil, a gente vai ler, vai ficar meio por cima, sem entender muito bem, mas aí vem a segunda, a gente já pega um livrinho um pouquinho mais modesto, já lê um pouquinho mais rápido. Aí o terceiro a gente já pega alguma coisa da nossa predileção, e a gente vai fazendo esse exercício, porque quanto mais a gente se entender com a doutrina, mais fácil fica de entender um monte de coisa que está acontecendo com a gente. Algumas respostas vão acontecendo mais ou menos como aquelas máquinas de jogo que a pessoa aperta um botão, aí vai virando aquele negócio. Parece que tem que ficar tudo igual, né, para dar algum prêmio, não é isso? Tem que ficar os bichinhos tudo igual, não é assim? Então, conforme a gente vai lendo, a gente aperta aquele botão, os bichinhos vão aparecendo, primeiro, segundo, aí fica 3 diferentes. Aí você aperta o botão de novo, vai de novo, não dá certo, aperta de novo, aí fica 4 iguais. Até que quando forma aqueles 5 bichinhos na nossa cabeça, assim, aquelas 5 condições na nossa cabeça, a gente começa a fazer conclusões. Olha que interessante. As respostas começam a aparecer. Nossa, eu nunca tinha pensado nessa direção. Olha que interessante. Então, mas para isso a gente precisa se aproximar. É claro que a gente não vem aqui para dizer para vocês: não, tem que fazer uma leitura antes de dormir ou acordar na hora do almoço. Não. A gente tem que achar um momento melhor, mas eu sugiro que a gente faça isso como prioridade do dia. Então, começou o dia, pega lá os 5 minutinhos e faz isso, ou as 5 páginas e faz isso. Não deixa o dia começar sem a gente fazer isso, porque isso é mais ou menos que nem a academia, né? Acho que isso eu já falei aqui. Se a gente conseguir dar os primeiros passos, depois que a gente está no meio do caminho, começa a ficar prazeroso, começa a ficar gostoso, bom, a gente se sente melhor, a gente se sente mais à vontade, gostoso. Mas enquanto isso, os primeiros dias são mais difíceis. Mas o problema é que a gente já abandona nas primeiras tentativas. A primeira tentativa, aí vem a segunda: não posso perder tempo agora, vou ver depois. Passa o dia, você não consegue, amanhã eu volto. Aí chega amanhã, a gente por qualquer motivo esquece. Então tem que perseverar, botar isso bem firme em nós. E assim, põe um reloginho lá para despertar em 5 minutos. Então você começa, 5 minutinhos, despertou. Está interessante, termina aquilo que você está fazendo, pronto, marcou, acabou. Está muito interessante, dá para fazer mais 5? Vai na sequência, faz mais 5. Dá para fazer as 10 páginas? Maravilhoso. Não deu as 5. Aí deu 4, muito forçado, não tem problema, você para ali, continua depois.
O livro dos Espíritos é constituído de perguntas e respostas. São 1019 perguntas e respostas. E olha, gente, tem tanta resposta lá, tem tanta coisa lá, tanta coisa importante para a gente saber, não é? O grande problema é que nós estamos assim acostumados a uma coisa chamada ostracismo mental. Há muito tempo nós estamos assim. Hoje, se vocês perceberem bem, alguns de vocês já devem estar pensando nisso, hoje parece que existe uma conspiração para esse ostracismo mental, porque hoje a gente tem 1 milhão de distrações, dentro de casa, às vezes na rua, no trabalho. Se a gente não perseverar muito, a gente perde horas e horas e horas, fazendo coisas ou vendo coisas que não nos trazem proveito nenhum. Se a gente às vezes no trabalho você está lá, você dá uma escapadinha para ver uma coisa, depois você puxa aquela para outra, já passou meia hora. Você está em casa, vai assistir um filme de streaming, aí você liga lá, e quando você vai ver, você assiste 2, 3 filmes, passa 2, 3, 4 horas em frente a um televisor, às vezes, né? um filme, alguma coisa assim. Então a gente precisa trabalhar nisso, no sentido de ir devagarzinho criando um hábito mais feliz, um hábito bom. Ninguém está impedido de assistir um filme, de ver alguma coisa que se interessa na internet, não é isso. Mas a gente não pode abandonar essa necessidade que nós temos de conhecer a doutrina. Eu vou conhecer a doutrina ouvindo os vídeos do YouTube. Não dá, gente. A mesma coisa quando a gente vem aqui, o expositor, se ele não solta algumas sementinhas, daqui a pouquinho todo mundo sai daqui em meia hora, ninguém lembra mais uma palavra que eu falei aqui. Então é complicado. A gente precisa ter a atenção, e assim, é lendo, né? É lendo, vendo e lendo ao mesmo tempo. Nós temos uma absorção diferente. Se a gente ver, ler e escrever, nossa, aí a gente absorve bastante mesmo daquilo que a gente precisa. Então, nós precisamos fazer isso porque às vezes tem um mal nos afligindo, tem uma situação que nós estamos numa espécie de funil que a gente não sabe como resolver. Às vezes tem um problema familiar difícil, lá um problema de saúde terrível. Às vezes surge aí um acidente em família, às vezes surge um desencarne em família, às vezes surgem questões que a gente pensa, meu Deus, e agora? Por que vai acontecer bem agora? Por que essa dificuldade? Então, lá, quando a gente tem subsídios espíritas para isso, a gente já vai associar, é um chamamento, isso aqui é um momento de paciência, é um momento de testemunho, é um momento de prova, eu tenho que estar firme. Então a gente vai ter forças por nós mesmos de superar essa dificuldade, porque senão a gente não consegue, a gente vai buscar sempre uma ajuda que nós já temos dentro de casa, nós já temos a ajuda pertinho da gente, e a gente vai buscar essa ajuda, e aí vem, tá bom, os Espíritos ajudam a gente, nos favorecem e tudo, mas muitas das coisas que a gente vem buscar ajuda, a gente já conseguiria resolver sem precisar buscar essa ajuda. Então a gente já poderia ter uma visão um pouquinho maior. Espera um pouquinho, vamos formar um grupo, vamos trabalhar, vamos fazer um grupo de estudos, vamos fazer um outro tipo de grupo, vamos dar sugestão para fazer uma escola, continuar uma escola, fazer alguma coisa. Nós precisamos estudar a doutrina, conhecer a doutrina mais fortemente, mais profundamente, porque os expositores que vêm aqui, a maioria de nós que vem aqui, dificilmente a gente consegue auferir ou gravar ou criar alguma condição melhor para a gente, porque as palavras voam, as palavras vão embora. Eu não sei se vocês também têm esse problema, quando a gente assiste alguma coisa também, depois a gente dificilmente tem que fazer uma força para lembrar do que você viu, do que você assistiu, ainda mais agora com esses videozinhos de 30, 40, 50 segundos, você vê ali um monte de coisa e fala, nossa, isso aqui é interessante, né? Aí passa 2, 3 para frente, você já não lembra o terceiro que você viu atrás. A gente tem que estar com esse problema. Será que acontece só comigo? Eu tive dificuldade avançada quando era assim, quando novinha. Quando era novinha não era, mas também não tinha vídeo de 30 segundos, né? É muito bom, é condensado, tem um monte de informação, mas aí o que nós teríamos que fazer? Primeiro, selecionar aqueles que mais nos interessam. Segundo, se for o caso, fazer algumas anotações, porque eles fogem da gente. Mas como é que você vai fazer a anotação se você está vendo aquilo no ônibus, no carro, na viagem, não sei aonde, no sofá tudo torto?
na cama deitado, vou pegar papel, não, eu vou lembrar, depois eu lembro, né? Aí a gente deixa passar, às vezes, grandes sabedorias. Por isso o livro está ali. Então, se a gente conseguir fazer isso, se aproximar mais de Kardec, isso vai nos ajudar muito. Eu tenho a sensação que nós vamos ser chamados para um trabalho que está por acontecer. Não vai demorar muito tempo. Então, como é que nós vamos poder favorecer, auxiliar, ajudar e trabalhar em favor do semelhante, se a gente não tem a instrução necessária, não tem a bagagem necessária, não tem o entendimento, a perseverança, a vontade necessária? Porque lá nas leituras isso vai criando uma motivação na gente também para trabalhar, né? Então, nós precisamos entender, porque a sensação que eu tenho é que dentro de poucos anos nós vamos ter situações muito difíceis, que nós vamos ter que estar preparados. E aí, se chegar a hora e nós não estamos preparados, sabe aquela parábola de Jesus, das virgens loucas? Elas vão com castiçal, assim, todo mundo vai, né? Para esperar os noivos. Olha que alegoria, né? Esperar os noivos, né? Só que tem uma delas lá que foi desprevenida, foi com um pouquinho só de vela, de lá alguma coisa, da lamparina que estava com um pouquinho óleo, alguma coisa, e apagou a lamparina dela. Aí ela queria a lamparina um pouquinho das outras. A luz fala, não, se der a minha lamparina, eu vou ficar sem luz também, não vou ver meu noivo passar, né? Olha só que coisa curiosa que é isso, né? Mas ela não estava preparada. Quer ver uma coisa de preparação que é moderna? Então você vai sair de casa o dia inteiro e você não carrega o celular, você não põe ele na força, na energia. Aí você sai com ele com um pouquinho de bateria, antes do meio do dia já acabou tudo, você não consegue mais falar com ninguém, aquela confusão. É igual aquela parábola de Jesus, né? Só que não é a noiva que nós estamos atrás de outros interesses, mas a gente não saiu devidamente preparado, não é mesmo? Vai fazer uma viagem, um lugar longe, tudo, não conhece o lugar, aí não leva, sei lá, os equipamentos de higiene, uma escovinha de dente, a pasta de dente, sei lá, essas coisas. Aí chega lá, tem que ficar procurando um lugar que vende, aí você vai comprar e fala, meu Deus, que absurdo, como é que pode custar tão caro isso aqui, né? Não saímos preparados. Então já pensaram, se nós precisarmos usar aquilo que nós já sabemos, e nós não estivermos preparados, veja só que dificuldade. Bom, com base nisso, a gente chega à conclusão do seguinte: se nós estamos com ostracismo mental, não é só culpa nossa, existe alguém por trás disso querendo deixar a gente na ignorância. Agora é um assunto espiritual, né? E aí tem uma pergunta do Kardec, que é a 459, ele pergunta para os espíritos se os espíritos podem influenciar na nossa vida. Nossa, eles respondem 3 coisinhas, uma atrás da outra, que uma é mais dura do que a outra. Fala assim, pode sim. Os espíritos podem interferir na nossa vida? Podem sim. Olha só, a gente até então achava que não, nós somos senhores da nossa vida, né? Mas ele fala que pode. E aí ele continua assim, eles podem comandar a sua vida muito mais do que você imagina. Segunda parte da resposta, muito mais do que você imagina. Então, às vezes você está passando na frente de uma doceria, por exemplo, no meu caso, né? Aí você passa lá, fala, estou sossegadão, não vou comprar nada, não vou comer doce hoje, essa semana, esse mês, esse ano, esse século mais, estou sossegado, não vou comprar. Aí você volta para trás, mas engraçado, esse doce eu nunca tinha visto. Olha só como nós somos. Não é assim? Vou comprar 2. Então, é um exemplo, né? Pode ser que seja a nossa própria vontade, mas pode ser que seja uma sugestão, né? Então, eles podem interferir sim muito mais do que a gente imagina. A terceira colocação, que essa daí é de doer, viu, gente? Essa daí vou te contar, essa é de doer. Não raras vezes são eles que dirigem a vossa vida. Olha só. E a gente achando que nós éramos senhores da nossa razão, né? Senhores das nossas opiniões, senhores da nossa vida. E não raras vezes são eles que vos dirigem a vossa vida. Você fala, meu Deus do céu, estão dirigindo a minha vida.
para um pouquinho assim, dá uma disfarçada que você está pensando em nada, daqui a pouco você vem nesse pensamento e fala assim: aonde ele pode estar dirigindo a minha vida? Olha só, me influenciando para me ficar horas e horas no sofá, me influenciando para me ir atrás de bobagens, me influenciando para me perder tempo na minha vida, me influenciando de que forma? Para ir atrás de uma química, para ir atrás de um excesso, de um exagero? No que eles podem estar nos influenciando? Se a gente for pensar muito profundamente, a gente pode achar alguma coisa que a gente pensa: mas espera um pouco, não estou fazendo isso, mas que cabeça minha é essa? Por que eu estou fazendo isso? Onde eu estou com a cabeça para fazer isso? Então, é importante a gente fazer essa reflexão, porque a gente vai encontrar muitas vezes, diríamos assim, algumas interferências, né? Algumas interferências, do tipo aquela que você chega em casa e fala assim: hoje eu não vou brigar com ninguém, né? Hoje pode acontecer o que acontecer aqui, mas eu não vou brigar com ninguém. Hoje eu não vou falar mal de ninguém, não é assim? Não é assim que a gente vai começar o dia. Vou falar mal de ninguém, estou tranquilão, chega, eu vou acabar com essa bobeira, com essa besteira, não vou falar mal de ninguém. E aí chega no final do dia, a gente pensa: meu Deus do céu, parece que foi pior até falar, né? Não é? Parece que é pior, né? Quando a gente lembra assim, vai querer falar, né? Mas então, a gente tem interferências. Agora, com o entendimento da doutrina, sabe o que acontece? Você começa a perceber ela antes dela acontecer. Olha que interessante. Antes dela acontecer, você começa a perceber que tem interferência. Eu estou ficando tão nervoso no trânsito. Por que me irrita tanto alguma coisa que acontece no trânsito? A pessoa passou no sinal vermelho. A pessoa me passou aqui, me passou pela direita. Aí a gente vai atrás da pessoa para ensinar ela que ela não está na Inglaterra, né? Sei lá, algumas coisas. Não é? Por que isso me irrita tanto? Ou então coisinhas menores, às vezes uma palavrinha mexe tanto com a gente, fala: mas por que essa palavra mexe tanto comigo? Não é mesmo? Então, por que eu não consigo guardar algum recursinho de reserva? Por que eu quero gastar tudo e mais um pouco daquilo que eu tenho, que eu ganho? Por que isso acontece? Será que sou só eu? Pode ser, mas muitas vezes nós não estamos sozinhos. Então, esses dias, vamos relaxar um pouco, essa conversa está muito pesada, né? Pelo amor de Deus, né? Esses dias eu vi uma pessoa fazendo uma conta, falando assim: se você perder 1 minuto por dia, ao longo de um ano você perdeu quantos minutos? 365 minutos, 1 minuto por dia, jogou fora. Eu pensei: bom, e ao longo de 10 anos, quantos minutos você perdeu? 3.650 segundos. Aí você divide, né? Divide por minutos, né? Divide por 24, que é um dia, né? 1 hora, um dia. E aí você vai ver que às vezes ao longo de 10 anos você jogou fora 4, 5, 6 meses da sua vida, sem nenhuma utilidade, por causa de 1 minuto por dia. Mas como que eu vou viver diferente? Como é que vai ser isso? Pode ser até que a gente tenha no começo que ficar observando onde a gente está perdendo tempo, o que a gente está fazendo em círculo, rodando em círculo. Mas com o tempo a gente vai aprendendo a administrar melhor o tempo, não é? Vai aprendendo devagarzinho a valorizar o tempo, valorizar as nossas coisas. E aí a gente vai começar a melhorar esse número, não é? Vai começar a melhorar esse número. Então, se a gente conseguir fazer uma força bem grande para começar a acertar os nossos ponteiros e começar a se questionar a respeito de determinadas atitudes, determinadas coisas que a gente tem, que é o tal falar consigo mesmo. Vocês conversam com vocês mesmos? A gente conversa, né? Chama de doido. Não, porque dentro da gente sempre tem um que critica, né? A gente tem que saber quem é esse cara aí que só critica a gente. Agora podemos olhar para a casa espírita dentro de casa. Como é que é?
Eu levo da casa espírito, demônio para dentro de casa. Ah, falaram isso para a senhora? É filho meu que fala mesmo. Ah, fala isso para a senhora. Porque a senhora fala sozinha? Converso. Conversa? Sozinho, falo. Mas essa conversa que eu estou falando é mental, não é falando articulado, não. Eu falo articulado mesmo, falo, converso, solto, sabe? Você vê na televisão que as pessoas que falam assim, conversam sozinho, articulam sozinho, disse que funciona fantástico isso. Não está passando muito bem. Aqui a gente entende, viu? Aqui a senhora pode conversar com alguém, não tem problema, a gente Isso entende. é normal, é normal. Eu entendi que é normal. Então, quando eu falo em conversar com a gente mesmo, às vezes você fala, meu Deus do céu, está pensando, né? Estou atrasado de novo. Conversa com você mesmo, né? Fala, mas eu não consigo acertar esse relógio, o que acontece comigo, né? Meu Deus do céu. Né? A gente conversa com a gente mesmo assim, em pensamento, né? Em pensamento. Será que eu pego esse ônibus? Mas tem um povo tão estranho dentro desse ônibus, acho que eu não vou pegar esse ônibus. Conversa com a gente mesmo, né? Mas o outro vai demorar muito, vou pegar esse mesmo. Aí a gente pega e entra no ônibus, né? Então, se acontece alguma coisa, fala, bem que eu tinha pensado em não entrar nesse. Aí, olha só, sempre tem um para criticar a gente dentro da gente, né? Tem um crítico dentro da gente, ele fica criticando a gente o tempo todo, né? Das coisas que a gente faz, não é isso? Então, a gente conversa com a gente mesmo, porque isso é uma coisa interessante para a gente estabelecer, né, um diálogo entre nós, entre a gente, mas procurar dialogar com aquela parte que é boa nossa, né? Então, aquela parte boa. E não aquele que só critica, que só reclama, que só faz isso, não, mas pegar aquela parte boa e dizer assim, poxa vida, hoje foi um dia bom, né? Para mim, foi um dia produtivo. Fiz bastante coisa, me sinto bem. Hoje eu consegui vencer, li os 5 minutos. Conversa com você mesmo. Eu não li os 5 minutos, mas por que será que eu não consigo ler os 5 minutos ou as 5 páginas? O que acontece comigo? Então a gente vai conversando, né? Mas enfim, estejamos certos. Podemos ser influenciados. E aí a gente vai ter que saber quem é que está influenciando a gente, dependendo do que está acontecendo com a gente, né? Pode ser uma influência boa, mas também pode ser uma influência que não é muito boa, né? Se a gente está com ímpeto, por exemplo, de falar mal dos outros, a gente fala, opa, quem é que está comigo aqui? Será que é a minha tia Carlota, hein? Ou a minha tia Joaquina? Quem é que está aqui comigo? Ou então estamos com vontade de, sei lá, elogiar, né? Quer ver uma coisa que é muito bacaninha, que é bem inspirada? Teve um senhor que falou que ele sentou na mesa dele, olhou o pratinho de comida dele, tudo coloridinho, bonitinho, bem feitinho, ele comeu um pouquinho, achou tão gostoso. Aí ele ficou pensando, meu Deus do céu, que alegria eu poder sentar aqui na minha casa, fazer uma refeição dessa aqui, né, com calma. Ele ficou com aquele sentimento de gratidão, uma coisa, não é, bonita, sentimento de gratidão por poder fazer aquilo, né, ter aquela possibilidade, tudo. Quando a gente sabe que muitas pessoas têm tanta dificuldade, mas ele estava ali sentadinho, fazendo sua refeição com calma, tudo coisa bonitinha, gostosa no prato, sabe? Assim, então ele pensou, nossa, como Deus é bom, não é? Então veja, essa é uma boa inspiração, né? Pensei depois, deve ser uma boa inspiração essa, né? Então não aquela que a gente já chega e reclama, tá duro, o bife está duro, o arroz está salgado, só como ovo todo dia, sabe essas coisas assim, só reclama, né? Então, a gente também precisa entender que nós podemos encontrar aqueles que podem nos influenciar, chamar eles mais perto da gente. Vamos fazer uma prece, hoje é o dia de fazer prece em casa, evangelho no lar, vamos vir aqui, pode vir, né? Aí a gente faz um evangelho no lar, a gente faz preces em casa, constantemente, conversa com o Criador, agradece, pede ajuda. Conversar com o Criador, mais do que tudo, é um sinônimo de humildade perante a Deus. E tem pessoas que passam na terra e não falam com Deus a vida inteira, né? Então, se a gente conseguir falar com Deus cada vez mais, não precisa ficar lendo o rosário, nada disso. Agora eu vou fazer uma entrevista, assim, dá um apoiozinho aí para mim. Poxa vida, acabei de fazer uma prova, graças a Deus. Nossa, aconteceu tal coisa, mas vou buscar melhorar, vou corrigir.
Ajuda, Senhor, um pouco mais. Olha, essas pessoas estão vivendo esse drama. Dá um apoiozinho para eles. Conversar com o Pai, né? Interceder pelas pessoas, pedir intercessão pelas pessoas. Olha, minha vizinha, né? Tem um filho lá que tem uma bateria. Se fosse possível, né? Assim, o telhado dele está tão velhinho, né? Assim também não, né? Pelo amor de Deus. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e não perca as esperanças na semana que vem, gente? Melhor que eu vou falar com vocês, tá bom? Tá bom, obrigado. Obrigada, Célia.